Hoje vamos começar falando da biodiversidade, a gente vai entender o que é isso, a gente vai falar sobre a floresta amazônica e a sua importância, não só para o Brasil, mas também para o mundo. E por fim, a gente vai falar também sobre a questão do clima e da vegetação brasileira. Então é bastante conteúdo, mas você vai ver que ele é muito importante, não só para a sua prova, mas também para a sua vida. Então vamos começar falando, tá? A biodiversidade, pessoal, nada mais é, bio significa vida, diversidade significa variação, ou seja, variação biológica, variação da vida que está dentro do planeta Terra, tá? Atualmente, do planeta Terra, porque a gente só conhece vida dentro do planeta Terra. Se um dia a gente descobrir fora, aí é outra conversa, tá? Atualmente, temos no mundo, mais ou menos de maneira arredondada, cerca aí de 1,5 milhão de espécies, tá? Diferentes, sendo que metade delas, aí por volta de 751 mil, são insetos. Então, insetos estão dominando aí as espécies que nós conhecemos. E qual que é o bacana disso, né? Que nós temos aí espécies de diferentes formas, diferentes formatos, pensamentos, características, são muito diferentes umas das outras. E elas conseguem, né, as espécies que nós temos no nosso planeta, elas são consideradas muito adaptativas. Por quê? Porque elas se adaptam geralmente ao ambiente onde elas se encontram, com as condições que elas têm, tá? Só que há limites para essa adaptação. Então não é, mudou o clima, mudou 20 graus. Não, aí já é muito difícil para uma espécie se adaptar de maneira muito repentina, tá? E geralmente essas mudanças, elas são graduais, lentas, de geração para geração, como a gente falou lá atrás, né, em outras aulas. Então, as condições ambientais, elas sempre vão influenciar, principalmente o clima e a temperatura, tá? Heitor, com relação às plantas, você falou dos animais. E as plantas? As plantas, a gente tem mais ou menos hoje no nosso planeta algo aí em torno de 250 mil espécies diferentes. Sendo que a grande maioria, eu estou falando de 70%, tá? Ou seja, 7 em cada 10 estão aí nas regiões tropicais e subtropicais do nosso planeta. Sendo que desses 70%, um terço está na Amazônia. Então você vê, né, que só a Amazônia ela tem aí grande parte de todas as nossas plantas. É bem interessante a biodiversidade que nós temos. Bom, floresta amazônica. Floresta amazônica, só para você ter uma ideia, é a maior extensão territorial de florestas tropicais úmidas que nós temos no mundo, tá bom? Ele tem também a maior biodiversidade, que a gente acabou de falar o que é, tá? Só na floresta amazônica, a gente tem cerca de 1.300 espécies de aves, 3.000 apenas de peixes e mais de 30 mil tipos de plantas diferentes. Haja planta, né? Só de espécies diferentes, pessoal. Olha só, e cada uma delas há milhares. Portanto, realmente é muito rico a biodiversidade da floresta amazônica. Com relação à água, nós temos na floresta a maior bacia hidrográfica do mundo. Bacia hidrográfica, que a gente está falando, né? É aquilo, hidro é água, grafia, né? É aquilo que vai fazer os caminhos aí na superfície. Portanto, o conjunto de rios, conjunto de lagoas, conjunto, né, de toda a água que tem ali. Cerca de 20% de toda essa água é considerada água doce. Por quê? Isso é importante, Heitor, porque a água doce, ela pode ser potável, pode ser bebida. Porque a grande maior parte que nós temos da água que está na nossa superfície, pessoal, ela é a água salgada. E qual que é o problema, né, de você ter, por exemplo, apenas água do mar, água salgada e espalhada? É que a gente não consegue beber. Tem todo um processo, você até consegue tirar o sal, só que o processo ele é tão caro e tão difícil que acaba não compensando, você acaba gastando mais recursos, então ela não é muito eficiente, pelo menos com os recursos que nós temos hoje. E aí o que acontece? A água doce, ela é raríssima, ou seja, a água que não tem sal, a água da superfície que não tem sal. Então, essas águas são essenciais e cada vez mais a gente já sabe que está faltando certos recursos, entre eles recursos hídricos, recursos ligados à água em nosso planeta. Cada vez está mais escasso. Portanto, quem tem essas reservas, principalmente de água doce,
um quinto, pessoal, tá? Um quinto de toda a água doce está aqui na floresta amazônica. Então, realmente é um recurso que a gente tem que proteger com muito carinho, tá bom? Além disso, você tem que entender que a floresta amazônica, a maior parte, sim, ela é no Brasil, mas ela não é exclusiva do Brasil. Ó, ela está na América do Sul inteira, está em muitos países. Só no Brasil está aí a floresta amazônica nos estados do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Pará e Roraima, tá bom? Então são em 6 estados brasileiros. E porém em outros países. A floresta ela se encontra no Peru, na Colômbia, na Venezuela, no Equador, na Bolívia, na Guiana, no Suriname e na Guiana Francesa. E qual que é o clima da floresta amazônica? É um clima chamado de equatorial, que depois, mais para frente, a gente vai ver o que é esse clima, mas só para você entender, ela tem temperaturas muito elevadas, com uma média de 25 graus, ou seja, se a média é essa, você tem temperaturas muito mais altas às vezes. E alta umidade do ar. Além disso, você tem muitos animais que são considerados endêmicos. Heitor, o que é um animal endêmico? Animal endêmico é quando eu tenho um animal que ele nasceu, ele é daquela região e geralmente ele não nasce, ele não se desenvolve em outra região. Heitor, por quê? Porque ele nasceu naquela região e ele precisa daquele clima específico, daqueles animais, não tem aqueles predadores que poderiam acabar com a espécie dele. Então tem uma série de características de temperatura, de ambiente, que são ideais para aquele animal. Então ele acaba ficando naquela região. Heitor, quer dizer que ele nunca sairá de lá? Não necessariamente, né? Mesmo porque hoje com as ações humanas, você pode sim pegar de repente um desses animais, levar para outra região, tentar fazer um clima parecido, e há muitas ações disso. Mas originalmente ele é daquela região. E o Brasil, na floresta amazônica, inclusive, ele tem muitos animais que são endêmicos de lá. Entre eles, a gente pode caracterizar aí, ó, a onça, o peixe-boi, jabutis, tucanos, sucuris, araras, jaguatirica, entre outros. Aliás, é muito curioso que você tem algumas comunidades ali, algumas pessoas que vivem nas suas casas, onde eles têm, né, na beira do rio ali, que eles geralmente vivem ali perto, algumas regiões, perto ali de rios, e você tem dentro da própria casa ali um buraco, onde geralmente as pessoas têm acesso à água. Então naquela água eles conseguem, né, utilizar para todos os recursos que eles precisam, mas às vezes eles têm umas visitas. Entre elas, há muitos relatos, por exemplo, dos peixe-bois, né, que aparecem e tudo mais, né, e tem essa interação com os humanos que ali vivem. É bem interessante. E nós temos, infelizmente, um problema nessa região. Entre eles, você pode caracterizar aí, olha só, a caça e a pesca ilegal, a disputa de terras, as queimadas e o desmatamento. Hoje, enquanto eu estou falando aqui com vocês, nós temos uma média de 26 espécies de animais que estão em perigo extremo de extinção. Ou seja, até a sua prova pode ser que alguns deles já não estejam mais entre nós, tá?